Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Toda quarta-feira estamos aqui firme e forte para trabalhar mais um pouco de saúde mental e qualidade de vida. Essa semana nós tivemos algumas mudanças na nossa rotina de trabalho, e tivemos muita informação a respeito de novas situações, dessa pandemia. Não tem como nós não colocarmos essa pandemia no meio da conversa, afinal de contas, estamos aqui vivendo essa pandemia, vivendo essa situação descabível na nossa vida, e a gente não tem como correr disso, não tem como escapar dessa situação. É a nossa realidade e a realidade que nós temos que enfrentar. Olá, boa noite, Angélica, tudo bom? Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela sua participação, viu? Bom, nessa semana também nós tínhamos a jornada, cheguei aos 40 e agora que eu vou fazer, nós já estamos há um mês fazendo essa jornada, mas foi pedido muito no meu direct, no e-mail, através do WhatsApp, as pessoas conhecidas, algumas não. Muitos pediram para falar sobre depressão, muitos pediram para comentar sobre essa doença, que é uma doença, não podemos descaracterizar assim, tá? E essa doença, ela vem atingindo a muita gente há muitos anos, tá? Desde 2019 eu tenho ouvido falar que a depressão, ela é o mal do século, ela está sendo considerada o mal do século. Mas vamos entender um pouquinho mais do que é a depressão, do que é a ansiedade, eu vou falar um pouco do estresse e tudo mais. Mas veja, depressão. Quando nós falamos que uma pessoa está depressiva, que ela está em um estado depressivo, não necessariamente ela precisa estar doente. O que as pessoas confundem, e na realidade no senso comum, depressão é tudo aquilo que diz respeito a você estar triste, sem necessidade, sem o desejo de tomar algum tipo de atitude ou decisão. Então, o que eu tenho de definição como depressão para trazer para vocês? O aspecto científico, ele é muito característico nas questões técnicas, acadêmicas, fica uma coisa muito subinformada, não fica nada muito claro, muito definido o que é depressão. E a depressão, na realidade, o que é? É um conjunto de situações e constrangimentos em que nós passamos na vida, é um conjunto de atitudes, de comportamentos e pensamentos que existem em nossa vida, e aí nós começamos a fazer o que? Nós começamos a sofrer pelo estado em que nós nos encontramos, e por pensar e por ficar imaginando e ficar remoendo o passado. Então existe uma frase muito característica principalmente entre nós psicólogos, que é assim: todos que têm ansiedade, ou seja, a característica da ansiedade é quando a pessoa tem um excesso de futuro. A característica do estresse é quando eu tenho um excesso de presente. E a característica da depressão é quando eu tenho um excesso de passado. Então a depressão, tá, escrita didaticamente, tá, é o momento em que a pessoa perde toda a sua vontade de viver, a vontade no sentido, ela perde o ânimo, ela perde a vontade de, às vezes, até levantar da cama, ela perde a vontade de tomar um banho, ela perde a vontade de simplesmente tomar atitudes na vida. E nós precisamos destacar muito bem o que é depressão, o que é estado depressivo, e principalmente o que é um transtorno depressivo, porque existem estágios nesse processo. E no senso comum, quando se diz está depressivo, está com depressão, olha, está com depressão, pronto, não tem o que se questionar, fica neste quadro de estar na depressão e pronto. Mas na realidade acontece assim: a pessoa que ela tem uma característica, um estado depressivo, vamos por etapas aqui para ser bem didático, mas o mais claro possível, A pessoa, quando está num estado depressivo, significa que ela está num sofrimento existencial, ela está questionando sobre a sua vida, sobre as suas dores, sobre uma série de outras características da vida, e aí ela se prende no passado, porque de alguma forma o passado está trazendo a ela uma necessidade de relembrar de alguma coisa.
Então essa pessoa fica ali aprisionada, geralmente nesse passado, por algo que aconteceu, algo que passou, muitas vezes lembranças boas que não voltam mais. Então uma infinidade de comportamentos nós levamos à frente e aí nós entramos nesse processo de depressão. É como nós começamos a desistir, não desistir literalmente da vida no sentido suicida, né? Mas a perder o ânimo, nós começamos a perder os valores, há um sentimento de desvalia, de desesperança, nós passamos a não acreditar mais em nós, passamos mais a não acreditar nos outros e não acreditar no futuro. Então a descrença toma conta do nosso ser e toda essa reação, ela é uma reação química. Não temos como o conceito desse de depressão e não dizer, olha, isso aí é frescura. O que muito eu ouvi em todos, desde o tempo da faculdade, desde que eu me entendo, talvez por gente, eu sempre ouço muitas pessoas falarem assim, depressão? Depressão é frescura. Depressão é falta de louça para lavar, é falta de roupa para lavar, é falta de casa para arrumar. Depressão é falta de trabalho, é falta de vergonha na cara. Ou seja, para o grande senso comum, a depressão o que é? É uma falta de tudo, menos uma falta de saúde mental. É fácil colocar a culpa em tudo, em todos, em todas as situações, em várias condições. Eu estou depressivo por isso, eu estou depressivo por aquilo. E aí as pessoas vão medindo, vão mensurando aquela questão da depressão e vão tirando de lado a possibilidade daquilo ser uma doença. Quantas e quantas pessoas não sofrem de depressão e ainda são julgadas pela família, são julgadas pelos colegas, são julgadas pelos amigos, são julgadas até por desconhecidos, porque simplesmente você fala, estou depressiva, estou em um estado depressivo, e o que acontece? Olha, você está com frescura, você é fraca, olha a vida da outra pessoa como é, olha aquela pessoa como sofreu, como fez e como aconteceu, como deu a volta por cima. Como se fosse simples, né, comparar a minha vida com a vida de outro e dizer, está tudo bem, está tudo certo, ele deu certo, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Pode ser que dá certo assim, mas eu não sei as dores dos outros, eu não sei a vida do outro, eu não calcei as sandálias dessa pessoa para eu dizer que eu vivi a vida dela, passei pelo sofrimento dela, porque isso não é possível. Tá? E cheguei neste ponto, devolvi a sandália e falei, realmente isso é frescura. Não existe. Não tem essa característica de eu sentir a dor do outro. A empatia é uma característica que nós temos de perceber a dor do outro. E erroneamente as pessoas falam assim, eu consigo sentir a sua dor. Não, não consegue. Infelizmente, isso aí é mais um jargão popular, é um dito popular, mas não é possível. E se eu não tenho esse julgamento, né, das pessoas, eu consigo me tratar. Se eu não tenho essa identidade, se eu não tenho essa empatia, o que acontece? O que me sobra? Julgamento. Total e absoluto julgamento. É muito fácil quando nós estamos assim, numa situação confortável, quando nós superamos algum tipo de dor, de frustração, de medo, ou seja, cada um tem as suas armas, cada um tem as suas forças, cada um tem as suas habilidades e também as suas limitações. Pode ser que eu tenha força suficiente para superar determinadas características, determinados comportamentos, determinadas situações. Mas será que eu tenho força para suportar tudo? Muitas vezes a gente fala assim, olha a mulher, o sexo frágil, né? Tivemos aí dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu desconheço um ser humano mais forte do que a mulher. Porque além de tudo, além de toda a questão social que ela sofre, além de todo o preconceito, além de toda a descrença pela sua capacidade e competência, além de toda a sua condição hormonal, a carga de hormônios que a mulher carrega durante praticamente a vida toda, todo o distúrbio emocional, todo o distúrbio hormonal, uma infinidade de coisas. E aí vem alguém e diz, sexo frágil. Sexo frágil não sei para quem, porque se pegar um homem para dizer, você agora vai parir, ele não aguenta uma dor de cabeça, quem dirá um parto. Então é muito fácil julgar os outros quando você não tem ideia do qual é o sofrimento, do quanto é essa dor, o que representa essa dor literalmente, nitidamente para as pessoas. Então antes de julgar,
Antes de falar que uma pessoa está depressiva ou é depressiva, procure ouvi-la. E eu vou passar mais informações e mais conhecimento, então daqui nós vamos conversar. E eu quero me alongar um pouco mais nas características deste processo depressivo. Quando nós temos uma pessoa que está triste por uma situação, quando temos uma pessoa que está triste por um acontecimento, seja ele um acontecimento simples, de repente um carro que quebrou, de repente uma coisa que se perdeu, que estragou, às vezes alguma coisa até relativamente simples, mas eu estou triste, eu perdi aquele, tinha um valor para mim, né? Eu estou triste, eu fico entristecido. Mas se eu tiver uma perda maior, uma separação, uma perda de emprego, um luto, qualquer outro tipo de acontecimento emocional que me abale de uma forma muito estrondorosa, o que acontece? Pode desencadear um processo depressivo. E como é que eu identifico esse processo depressivo numa pessoa? Como que eu sei se uma pessoa está depressiva, se uma pessoa está triste, se uma pessoa está com uma depressão maior? Bom, para o leigo, para quem não é um psicólogo, quem não é entendido na área de saúde mental, realmente é um pouco difícil de perceber. Mas existem algumas características. Dentre elas, meu cachorro morreu. Eu tenho um amor imenso por este cachorro. Esse cachorrinho, esse gato, às vezes um passarinho, enfim. Eu tenho um amor imenso por esse animalzinho. O que vai acontecer? É lógico que eu vou ficar triste. É óbvio que a tendência é eu me entristecer com essa situação, é eu não conseguir lidar naqueles dias, que é o chamado tempo do luto, tá, com aquela situação. Há o inconformismo, há aquelas 5 fases do luto. Né? Eu fico no processo de raiva, entre esse processo de negação, eu não aceito, não admito, eu não quero, não permito, não concordo. Aí depois vem um processo de resiliência, de aceitação. No meio do caminho vem alguma coisa do tipo, vamos barganhar, né? Será que não dava para retornar? Será que não dava para viver? Não dava para fazer alguma coisa? Você passa a se questionar. Então o processo de luto, ele é muito doloroso. E aí ele traz tristeza para as pessoas. As pessoas realmente ficam muito entristecidas. Isso não significa que ela precisa estar em depressão. Isso não significa que ela precisa de estar tomando, que ela precisa tomar medicação. É muito sutil essa característica entre tristeza, melancolia, depressão profunda. É muito importante nós entendermos o seguinte: o momento atual, a situação atual, tem aumentado imensamente a quantidade, o consumo de psicotrópicos, de medicação antidepressiva e ansiolítica. Segundo os últimos estudos que eu analisei, aumentou em 17% a quantidade de medicação só nesse período da pandemia. E aí a pessoa com aquela dor, com aquela tristeza, talvez até por uma perda, talvez até por a perda de um cachorrinho, não que seja mínimo, mas assim, eu estou em tristeza, eu estou entristecido. E aí ela não quer sentir aquela tristeza, ela não quer passar o processo, ela não quer vivenciar esse luto. O que ela faz? Ela recorre à medicação. Outra situação também, muitas pessoas moram sozinhas, vivem sozinhas. Aí vem o questionamento: eu tenho solidão ou eu tenho solitude? Estar triste por estar sozinho, sentir solidão é uma coisa. Estar sozinho, ter a solitude na vida, pode ser um momento de tristeza, mas não precisa necessariamente ser um processo depressivo. E também as pessoas vão recorrer ao imediatismo, ao prazer imediato, ao agora, eu quero para ontem, eu quero de imediato resolver essa minha questão. E como virou jargão em todo o Brasil, praticamente em todo o mundo, está doendo? Toma remédio. Não questionando a indústria farmacêutica, ela é extremamente necessária para nós. Mas se tudo na vida nós formos tomar remédio, daqui a pouco nós somos o quê? Um elemento químico andando ambulante. Por quê? As drogas são drogas. Querendo ou não, são drogas lícitas,
né? A medicação é algo que ataca o nosso corpo porque ela dá uma reação adversa. Não tem como o mesmo medicação fazer um efeito para mim e fazer um efeito para você, para uma outra pessoa. Ela talvez tire aquele sintoma, mas sempre deixa uma sequela. Então, principalmente as drogas psicoativas, né? Principalmente os ansiolíticos, em vários aspectos. Não vou entrar em detalhes que eu não sou profissional da área, mas alguma coisa a gente conhece e eu posso passar, né, com muita segurança. Então, se eu vou tomar uma medicação para depressão, olha como que acontece. Estou triste, aconteceu um fato e olha, estou triste. Aconteceu um fato, estou triste, não quero ficar triste porque eu tenho que trabalhar, não quero ficar com essa cara de tristonho e eu não quero contar para ninguém que eu estou triste porque meu cachorro morreu, enfim. Aí eu vou até um psiquiatra e falo, estou depressivo, eu não durmo há uma semana, eu não consigo, depois que meu cachorro morreu, faz aquele drama. E aquele drama faz com que muitas vezes o psiquiatra entenda que você, tudo bem, está precisando de uma medicação. E aí ele te cede uma receita. Nessa receita tem lá muitas vezes tão somente um antidepressivo, mas às vezes um antidepressivo e um ansiolítico. É preciso fazer um balanceamento. Eles sabem como fazer esse processo todo. E aí você começa a tomar essa medicação. Primeiro dia, aí você toma no segundo. Terceiro dia, não fez efeito, o que você faz? Abandona a cartela. Ah, isso aqui não faz efeito. Ou, muitas vezes ao contrário. Você toma o primeiro dia, vem uma reação adversa, vem uma contraindicação tão grande que você acaba desistindo da medicação. Por quê? Porque geralmente ela vai atacar uma outra condição. Geralmente ela vai afetar uma outra situação no seu corpo. Porque ela é uma droga, querendo ou não, pesada. Ela vai envolver, ela vai entrar em contato com o seu sistema nervoso, ela vai fazer todas as conexões sinápticas do seu cérebro e ela vai agir quimicamente. É para isso que ela serve, para dar uma reação química no seu corpo àquilo que você não está reagindo quimicamente, mas de forma natural. Então, o antidepressivo, o ansiolítico, nada mais são do que bombas químicas que você já tem, todo ser humano tem no seu corpo próprio. Nós produzimos esses hormônios, tá? Então são bombas químicas que são injetadas no nosso corpo através, né, dos comprimidos, diariamente, em doses pequenas, para que a gente possa o quê? Ter aquela reação. Então veja, quimicamente nós temos uma farmácia interna, nós conseguimos trabalhar esse processo. Mas, lógico, se a pessoa não consegue, aí ela vai partir para onde? Ela vai partir para medicamento químico, né? Para produto químico externo. E aí ela começa a tomar um dia, não está bom, 2 dias não está bom, no terceiro ela está dando muita reação, eu paro. O que acontece? Uma medicação, para fazer um efeito correto, ela precisa, em média, 14 dias de ação. Então você precisa tomar... Porque no 14º dia, a cada dia essa medicação ela vem descarregando um pouco de princípio ativo. Então a cada comprimido que você toma, ele descarrega um pouco de princípio ativo que vai se juntar aos seus hormônios, que vai juntar aos princípios ativos, que vão o quê? Processar e vão estimular a criação de novos hormônios, tá? De hormônios que vão te trazer a um bem-estar. Então, se você não toma essa medicação no tempo certo, da forma correta, não vai ter efeito. E muitas vezes o efeito colateral já se dá no primeiro dia. Então, o que acontece? A pessoa desiste. Desistindo, não tem efeito. E aí ela começa a ficar triste. Começa a ficar entristecida. Isso não funciona, isso não dá certo. E começa a buscar outras alternativas. Quando não tem mais jeito, quando ela foi em todos os lugares... Foi no psiquiatra, tomou medicação não dá porque dá contra da reação adversa. Vai tomar outro tipo de chá, não dá. Vai no benzedeiro, vai no curandeiro, vai não sei aonde. Quando ela elimina todas as situações, elimina todas as oportunidades, né, e todas as possibilidades, segundo ela, tá, de lidar com essa questão da depressão, aí ela percebe, aí ela vai entender que é uma doença, e aí, se ela tiver uma boa orientação, quem que ela vai procurar? Ela vai procurar um psicólogo, ela vai procurar um profissional da área de saúde para entender isso. E ali nós podemos esclarecer o que efetivamente é uma tristeza,
um estado depressivo e uma depressão maior. Porque ele estar triste por situações, por acontecimentos, todos nós estamos tristes. Se nós considerarmos somente esse período da pandemia, nós passamos em 2 estágios altamente depressivos para toda a população. Vamos lá. A partir de fevereiro e março começou toda essa história da pandemia. O que isso trouxe de medo para nós? O que isso trouxe de informação? O desconhecido. E toda vez que nós nos deparamos com o desconhecido, nós temos medo. Nós ficamos congelados. Nós costumamos a ficar travados, porque o medo do desconhecido é tão grande que isso vai me causando o quê? Vai me causando tanto ansiedade como depressão. E a depressão, como eu disse, ela nada mais é do que uma reserva mental de tudo que eu vivi do passado, eu trago de volta e tento reviver aqui, porque é a única coisa que eu tenho de certeza e garantia. Porque eu sei o que passou e eu sei o que pode acontecer de bom ou de ruim. E aí eu me pego nas coisas ruins da vida e vou imaginando que aquilo pode acontecer novamente. Aí entra a minha desesperança, aí entra a minha desvalia, aí entra a minha falta de vontade de agir, de viver, e muitas vezes falta até vontade de tomar banho. Eu me perco tão desanimado, um desânimo tão grande, que os simples atos de tomar um banho, de sentar para fazer uma refeição, me incomoda. E eu quero o quê? Só ficar deitado. Eu quero só ficar no sofá. Eu não quero levantar da cama. Eu quero que a vida passe, eu quero que a noite acabe logo para eu acordar no outro dia. E se não tiver nada que eu fazer, eu quero voltar a dormir. Então a depressão ela vai te corroendo, ela vai te consumindo por dentro. É muito diferente de uma tristeza. Um processo em que você está triste por um acontecimento, você fica talvez 2 ou 3 dias, depende da situação que aconteceu, você vai conseguir ficar somente no campo da tristeza. Agora, se você já tem uma predisposição, se você é uma pessoa que já traz uma carga de sofrimento antiga e muitas vezes não conhece sobre isso, se você já tem crenças desde a sua infância, se você já tem um histórico de sofrimento, se você já tem um histórico não de tragédia, mas de coisas ruins, de fatos negativos na sua vida, e você vai alimentando aquilo durante a sua vida, desde a infância, adolescência, início da vida adulta, e vem alimentando tudo isso, é muito mais fácil uma pessoa que traz uma carga negativa emocional entrar em um processo depressivo do que uma pessoa sofrer agora um abalo emocional por uma situação independente da sua gravidade, ou de uma simples perda de um animalzinho, ou da perda de um ente querido, principalmente por conta da Covid. Tá? É muito diferente isso de uma pessoa que traz essa carga muito intensa e aí ela entra em um estado depressivo. E ainda não podemos considerar um transtorno depressivo maior, que é uma fase mais aguda dessa doença. Então veja, eu estou sempre comentando essa doença. E doença não é frescura, não é falta de vergonha na cara, não é falta de serviço, não é nada disso. É uma doença classificado no Código Internacional de Doenças, reconhecido em todos os órgãos de saúde. 37% dos profissionais no âmbito de qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de conglomerado, em média, 37% das pessoas são afastadas ou pedem afastamento dos seus empregos, das suas empresas, por questões de saúde mental. E desses 37%, a maior parte é pelo processo depressivo. Porque quando nós falamos do processo depressivo, você não consegue agir, você não tem ânimo, você não consegue produzir. E aí ele se sente tão inútil que ele pede afastamento. Se a pessoa está num processo de ansiedade, ela sofre pelo excesso de futuro. Ela sofre por não conseguir se concentrar no presente e fazer as suas atividades. O depressivo ele não consegue sequer levantar para ir trabalhar. E aí precisa se avaliar uma série de fatores, uma série de acontecimentos na vida dessa pessoa. Eu não posso simplesmente julgar, olha, meu funcionário não veio trabalhar porque ele disse que está depressivo. Isso é chamado como pejorativo, né? Isso é uma condição que não é aceita pela sociedade. E por que não é aceita se é uma doença?
Por que eu não posso entender que a depressão, o estresse, a ansiedade, todos os outros tipos de transtornos mentais voltados à minha atitude diária são doenças? Aquilo que me incomoda, aquilo que me prejudica, aquilo que me limita de ser um ser humano saudável, de ser um ser humano que possa levantar da cama, possa tomar um banho, possa fazer um café, possa relacionar com a minha família, possa ir ao trabalho, voltar do trabalho e continuar minhas atividades, seja laborais, seja por hobby, seja por exercício. Isso é uma vida normal. Qualquer pessoa pode sentir tristeza. Qualquer pessoa pode sentir melancolia, que hoje muitas pessoas não usam esse termo, mas é uma tristeza mais aprofundada. Agora, a depressão, quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de um estado depressivo. Esse estado depressivo, a pessoa não tem 1, 2, 3 dias, né, essa tristeza. Ela tem um desânimo profundo, ela tem uma inabilidade de reagir para a vida e isso a deixa presa muitas vezes na própria cama. E aí, ao invés de nós termos ao nosso lado, muitas vezes, o companheiro, uma companheira, né, os familiares entendendo esse processo, nós temos pessoas que chegam ali, começam a cutucar, fala: e aí, não vai trabalhar? Vai ficar nessa cama? Não vai fazer nada? Olha que triste, é uma pessoa estar doente, sem condições psicológicas, porque isso não depende da própria força, porque isso é um estado químico reagindo no nosso corpo, no nosso sistema. Nós temos, quimicamente, vários hormônios que nos dão reatividade na vida. Ou nós reagimos, ou nós estamos regredindo. Nós temos somente 2 funções fundamentais na nossa vida em que o cérebro trabalha. Ou ele nos protege de alguma coisa que é prejudicial para trabalhar a nossa autopreservação, ou nós estamos num processo de luta, ou nós estamos num processo de fuga. E quando estamos num processo depressivo, nós estamos num processo de fuga, nós estamos fugindo da realidade. E isso não é simplesmente uma boa vontade de levantar da cama. Não é um levanta daí, ô preguiçoso, ou vagabundo. Levanta daí, ô folgado. Toma vergonha na sua cara. Isso é falta do que fazer. Levanta e vai fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente não ouve isso e chega a cortar o coração? As pessoas chegam no consultório relatando que é difícil, é complicado você querer até pedir apoio na própria família, mas também não é culpa da família pura e simplesmente, porque eles não sabem, eles não conhecem ou não acreditam que isso é uma doença. Então, como que eu posso cobrar de alguém que haja comigo de uma forma coerente se eles não sabem que aquilo é uma doença? Para eles é frescura. E ainda tem aqueles diálogos. No meu tempo não tinha essa frescura de depressão. No meu tempo não tinha nada disso, né? É muito comum, principalmente os mais antigos, né, falarem muito sobre isso. No meu tempo não tinha frescura de depressão nenhuma. Isso era a falta de uma enxada e um belo num canteiro para poder você fazer o quê? A capinagem. Então, como que eles, vamos dizer, lidavam com a depressão? Trabalhando demais, se arrebentando. Como que alguém realmente vai entrar num processo depressivo se você está com a sua cabeça 100% ocupada em uma situação de exercício de trabalho físico, desgastante, tá? De esgotamento total? É lógico, teu cérebro vai desconectar aquela realidade, não vai olhar aquilo lá como algo problemático e vai tirar de lado. Então, o processo depressivo é por quê? Porque eu me agarro muito ao passado, eu fico preso àquilo que aconteceu, eu não permito que os acontecimentos do passado se vão muito mais além do que aquilo que foram. Então, eu olho para um acontecimento, eu não permito, eu não aceito, eu não desconecto daquele passado, não sei por que eu não quero me desconectar, mas eu não quero me desconectar. É o apego. Nós apegamos àquilo que foi no passado. Ou saudade daquela vida que era assim e não volta mais. Ou tristeza porque eu perdi, porque eu deixei, porque aconteceu e era assim, não era para ter ido. Então a gente se apega, a gente se conecta. Existe essa amarração e eu não quero mais largar do passado.
E esse passado me traz o que? Muitas vezes, e na maioria das vezes, principalmente no processo depressivo, ele me traz um sentimento em que lá atrás, se foi bom, eu quero reviver, se foi ruim, eu quero esquecer. Mas a nossa mente não deixa essa informação simplesmente vagar naturalmente. Porque nós vamos vivendo, vamos tocando, acontece alguma situação, o que nossa mente faz? Ela traz do subconsciente algumas características. Olha, já aconteceu isso no passado, tá vendo? Pode acontecer de novo. Nossa mente nos engana. A nossa mente, ela trabalha aquilo que está no nosso subconsciente. Tudo que nós criamos hoje, tudo que é criado no dia atual, hoje, no aqui, agora, é tudo processo criativo. Há 10 minutos atrás, há um milésimo de um segundo atrás, já é passado. Então aquilo que eu vivi de bom lá no passado, por eu não encontrar aqui na frente, eu quero viver novamente. Aí eu me frustro porque eu não posso trazer o passado para agora, e aí eu fico preso no presente, amarrado com emoções do passado, sem agir para criar o meu futuro. Este processo depressivo me joga na cama. Esse processo depressivo me joga contra a parede, não me deixa reagir. E não é pura vontade, é um processo químico. Por isso que uma pessoa em um estado depressivo precisa de cuidado, de assistência, de acompanhamento, de acolhimento. E veja, não é só medicação que resolve as questões da depressão. Nós temos inúmeros alimentos, uma vasta quantidade de suprimentos que elas não substituem, mas auxiliam muito na nossa saúde mental. Principalmente alguns alimentos que são de caráter antidepressivos. Não tenho a lista, obviamente, como eu não sou especialista, eu não vou citar essa lista, mas qualquer um que for no Google e pesquisar alimentos antidepressivos, alimentos antioxidantes, vão conseguir certamente uma lista enorme de alimentos, de muita coisa que nós consumimos, e isso vai fazer o quê? Vai se misturar ao nosso sistema, ao nosso organismo, e naturalmente vai criar um sistema de segurança. Vai criar o quê? A habilidade do nosso corpo de produzir aqueles hormônios que são saudáveis para o nosso corpo próprio. A medicação veio para ajudar, mas não para solucionar. Se eu tiver com uma pessoa em um estado depressivo e quiser somente tomar a medicação, acreditar que aquele alívio imediato vai resolver os problemas existenciais dessa pessoa, porque a raiz está lá atrás. A raiz está em um ponto, em um dado de vivência da pessoa que eu nunca sei qual é, a não ser que ela relate. E eu só tocando nesta ferida é que eu consigo analisar o tamanho da dor, que eu consigo depois ajudar essa pessoa a ressignificar essa dor. Porque nada, absolutamente nada que está no passado vai voltar para o presente, a não ser que você traga essa informação de forma emocional. Nós registramos as nossas memórias em duas situações. Ou por um forte impacto emocional, seja ele positivo, seja ele negativo, ou por uma situação de constante aprendizado de um comportamento frequente por um determinado tempo, por uma certa quantidade de dias, por um certo momento em que eu vou fazendo aquela atividade, eu vou repetindo, aquilo se transforma em um costume, se transforma em uma mania e se transforma num hábito. É assim que se dá o aprendizado das nossas memórias, ou por um forte impacto, ou por um aprendizado constante e repetitivo até que se torne um hábito. Aí eu busco lá no meu histórico coisas ruins, coisas que me deixaram triste, coisas que eu não consigo aceitar que aconteceram, e eu deixo num baú da depressão aqui do lado, de vez em quando eu abro esse baú e falo, olha, não era para acontecer, eu não aceito que tenha acontecido. E eu me agarro nesse processo. O que isso faz? A nossa mente, ela não percebe que data que nós estamos trabalhando. Para nós, racionalmente, é muito simples dizer presente, passado e futuro. Nosso subconsciente não entende dessa forma. Quimicamente, quando você traz uma emoção, isso é fácil comprovar.
Tragam uma emoção positiva da sua vida, lá do passado, seja recente, seja muito remota. Tragam uma emoção positiva. Comece a relembrar aqueles fatos que foram muito alegres, muito felizes e perceba o quanto que o seu corpo vai se remexer, o quanto que os hormônios do seu corpo vão começar a reagir. E o que isso está acontecendo? Teu subconsciente está mandando um comando assim: olha, está acontecendo aquilo. E não aquilo novamente. Está acontecendo aquilo. Então, dá-lhe um comando para sair todos os hormônios do bem-estar. E aí você fica feliz. E aí você fica alegre. E aí você fica muito mais animado. Só que não aconteceu agora. Aconteceu muitas vezes há anos e anos e anos atrás. E da mesma forma que você traz esse pensamento, você traz essa memória positiva, adivinha? As memórias negativas também vêm. Porque quando você quer trazer a memória positiva, você lembra, você tem que fazer um esforço. A negativa vem com o automático, porque o nosso cérebro ele é naturalmente negativo. Ele tende a uma negatividade. E o ser humano vive em uma linha tênue, em uma régua que ele tem 2 pontos, 2 situações na vida. Ou eu estou em um ponto buscando prazer, em todos os sentidos na minha vida, ou estou no outra ponta evitando sofrimento. Então, quando eu estou buscando prazer, eu estou no ponto em que nada me segura, nada me impede, nada me bloqueia, nada me limita. Eu faço qualquer coisa pela minha felicidade. Quando eu estou na ponta oposta, o que eu faço? Evitando sofrimento. Não vou entrar nesse relacionamento porque isso vai me trazer sofrimento. Como é que eu sei disso? Se eu ainda não vivi. Eu sei porque no passado eu vivi isso. Não vou entrar nesta empresa porque uma empresa semelhante eu trabalhei e deu problema. Então eu não vou entrar nessa empresa por conta disso. Como é que eu sei disso se eu não vivi? Eu sei por quê? Porque aconteceu em outra situação e aconteceu e deu problema também. Então veja, essa âncora, esse gatilho mental que é disparado toda vez em que eu vou tomar uma atitude na minha vida, ou eu vejo diante de alguma situação, eu lembro de quê? Eu lembro do passado. Se o passado foi bom, maravilha, vamos em frente, está tudo certo. Se o passado foi ruim, eu não vou. Ambas as situações, eu preciso ter atitude, tomar em frente. Não que o meu histórico do passado que me demonstre, olha, isso aqui vai dar errado, não faz. Mas isso eu estou dizendo em situações de perigo e em situações reais. O que a nossa mente faz é trabalhar essa informação passada como se ela fosse real e vivida agora. Aí eu acredito que isso é a realidade, isso vai repetir, portanto eu não vou arriscar, eu não vou colocar meu pescoço a prêmio nisso. Só que nisso, o arriscar, o ir em frente, muitas vezes é aquele emprego que você gostaria sim de estar lá, mas por alguma crença, por alguma limitação, por acreditar que não é para você, que você não é merecedor daquilo, você não vai atrás. Muitas vezes diz respeito a um estudar, a um aprender, a um desenvolver. Muitas vezes diz respeito a relacionamento. Muitas vezes diz respeito a mudanças e mudanças e mudanças na vida que nós fazemos. Mas nós nos limitamos por quê? Porque aquela crença limitante que nós carregamos desde a nossa infância nos impede de tomar a decisão. E aí um processo depressivo também nada mais é do que um baú cheio de informações e vivências catastróficas que não me permite tomar decisão. A mente não consegue fazer o seguinte cálculo: olha, isto aqui foi passado. Foi vivido, vivenciado no passado, não é o hoje. O hoje é outra história, não tem como mensurar se eu não consigo sequer saber se isso vai ser verdade ou não, se isso vai ser realidade ou não nesse processo daqui para frente. Então, o processo depressivo é o agarrar-se ao passado, acreditar que aquele passado vai se repetir e principalmente o passado ruim, acreditar que aquelas situações não vão mudar, acreditar que eu não sou capaz, acreditar que eu não sou merecedor,
acreditar que eu não valho tudo isso, acreditar que isso não é para mim. Então tudo isso que vai me desmerecendo, vai me desmantelando como ser humano ativo e passível de crescer e de ser seres de possibilidades, tudo isso vai se acabando, tudo isso vai desdenhando. Eu não consigo ter essa atitude. E quando você chega em uma situação dessa em que não consegue reagir, é hora de pedir ajuda. Mas pedir ajuda para quem? Para quem está te olhando na cama e dizendo assim: levanta, vagabundo, para de ficar olhando para o chão, para de dormir que o sol já raiou. Passarinho que não deve nada já levantou mais cedo e está voando. E aí eu não consigo. É difícil eu sozinho fazer esse processo, esse movimento. Por isso que a educação, o conhecimento, a orientação daquilo que é necessário as pessoas conhecerem é fundamental. Se eu conheço de um processo, se eu conheço de um problema, se eu entendo que tudo isso que eu estou vivendo é um problema de saúde, eu preciso de ajuda. Se os meus familiares, amigos e todos conseguirem identificar que isso é uma doença, eles também vão poder me ajudar. Então eu preciso entender que não é frescura, que não é falta de vergonha na cara, que não há nenhum outro tipo de adjetivo que possam colocar. É doença. Estar triste é por um momento. Estar depressivo, muitas vezes você vai ficar dias e dias naquela situação. Ter um transtorno mental, você vai ficar, no mínimo, segundo o Manual de Saúde Mental, DSM, você vai ficar, no mínimo, tem que estar no mínimo, por 2 semanas ou mais, acamado. No sentido de não levantar para absolutamente nada, de terem que levar alimento para você, e você não ter forças para reagir de forma alguma. Não ter forças para reagir, não ter forças sequer para pedir ajuda. Então é tão importante como você saber o que é um processo depressivo, o que é uma tristeza e o que é um transtorno depressivo maior, tão importante como é as pessoas ao seu redor, é toda a sua família, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus pais, seus irmãos, enfim, todos que estão à sua volta entender disso. Mas infelizmente no Brasil, talvez em muita parte do Brasil, do mundo aconteça isso, as pessoas são taxadas como fracas, como covardes. E isso impede que ela consiga se resolver. Chega numa empresa, chega numa condição em que você fala: olha, eu estou me tratando de uma depressão. Pode ter certeza que na maioria dos casos, uma ou outra pessoa vai te acolher. Os outros vão falar: frescura. Falta do que fazer, falta de vergonha na cara. Tem tudo, tem casa, tem carro, tem mulher ou marido, tem filhos, não sei o que, trabalha aqui, ganha bem. Frescura. Frescura porque não é a vida deles, né? Cada um tem o seu. Muitas vezes essa pessoa já entrou num processo depressivo e sequer sabe disso. Porque é mais fácil julgar o outro. Quando eu não entendo de alguma coisa e eu não tenho um bom senso, o que eu faço? Eu julgo. Eu não tenho a autorresponsabilidade de perceber que nem tudo aquilo que eu conheço, só porque eu não conheço, não vale, não existe. E eu sempre faço a comparação. Se você duvida de alguma situação dessa, então também eu te coloco à prova. Você já viu o ar? O ar que nós respiramos, você já viu? No máximo você sentiu, mas ver de forma nenhuma. Ah, pode colocar uma máquina para poder acelerar e eu vejo. Você vai ver vultos, você vai ver alguns riscos passando de frente porque o ar foi comprimido e jogado. Mas ainda assim não é o ar. São outras partículas de água que na realidade estão correndo ali, não é bem o ar. Então o ar eu não consigo ver. E como é que eu acredito? Como é que eu não questiono? Muito simples, né? É óbvio. Basta eu respirar, ele enche meus pulmões e está tudo certo. Agora, porque eu não conheço a depressão, porque eu não entendo dessa doença, eu vou ficar julgando o outro dizendo que é frescura? Eu não falo que o ar é besteira. Eu não digo que isso aqui é bobagem, eu não acredito porque eu não estou vendo. Não é nenhuma questão de fé. É química. É reação química pura. E a depressão, se eu ficar julgando as pessoas porque eu não entendo, eu vou julgar pela depressão, eu vou julgar pela ansiedade, eu vou julgar pela tristeza. É muito triste.
É muito triste quando uma pessoa está tentando comunicar ao seu grupo de amigos, parceiros, famílias, etc., que ele está triste por uma determinada situação e outro vira e fala assim, nossa, você está triste por causa disso, por causa dessa bobagem. Bobagem para quem está dizendo, porque você não sabe o tamanho do dor. A dor de cada pessoa, ela só é sentida individualmente. Não existe uma métrica de dor, porque ninguém consegue medir a dor, porque a dor é do sentidor. A dor é do sentidor. Só ele pode mensurar. Eu posso perceber a dor, eu posso até ver o tamanho do sentimento, o tamanho do sofrimento que essa pessoa está transmitindo. Mas eu não posso sentir essa dor. E se eu não posso sentir essa dor, se eu não tenho empatia de perceber a dor do outro, por que é que eu vou julgar essa dor do outro? Por que é que eu vou discriminar tanto as pessoas dizendo, você está com frescura, levanta, olha o outro sofreu coisa pior e não está nessa situação. Muito bem, vamos lá na pandemia de novo, de março para cá. Primeiro estágio, todo mundo desesperado, não sabia o que fazer, algumas pessoas engatilharam o processo depressivo já de início, outros depois. Passamos um ano de pandemia, passamos todos os meses na expectativa, vai pegar, não vai pegar, vai morrer, não vai morrer. Só no finalzinho do ano veio a tão esperada vacina, veio entre aspas. Veio para muito poucas pessoas. Nós poderíamos estar muito mais avançado, mas isso é assunto para outra live, outra situação, questão política e tudo mais. Mas junto com o final do ano veio a esperança, porque vinha a vacina. E o que aconteceu? O afrouxamento de todos. A situação se complicou. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, as pessoas que vivem no estado de São Paulo estão em um fechamento total e absoluto de todos os comércios. E aí eu te digo, você entra a passagem do final do ano para o começo de um outro ano, renova suas esperanças, renova suas expectativas, refaz os seus investimentos em vários outros recursos que você tinha, usa todas as suas forças para dar aquela retomada, retomar a vida, não o normal nem o novo normal, mas uma nova vida. E a cada dia uma nova vida. E aí você está com todos esses planos, você está com todos esses planejamentos, tudo organizado, você coloca em prática. E de repente, não mais que de repente, me vem uma ordem municipal para fechar todo o comércio. 3 dias depois, vem uma ordem estadual para fechar todo o comércio. E aí eu te pergunto, é frescura você desencadear um processo depressivo? É frescura a pessoa que, mas suportou ano passado, por que não suporta agora? Entendem porque depressão em tempos de pandemia não é algo nem a se questionar, é a agir, curar, tratar, olhar com o olhar sistêmico, ou seja, um olhar em que todas as variáveis da nossa vida, social, político, financeira, emocional, afetivo, religioso, espiritual, todos os nossos principais pilares da vida foram atacados. Nós temos hoje a necessidade de sair, de consumir, de trabalhar e somos impedidos. É certo por conta da pandemia. Se é certo fechar ou não fechar, isto não é a questão. A questão é o abalo, é o estrago emocional que isso vem fazendo na nossa população, em todo mundo. Todas as pessoas. Aumentou drasticamente a quantidade de consumo de medicação antidepressiva. Aumento drástico da violência. Aumento drástico do afastamento das empresas que ainda estão trabalhando. As pessoas não estão conseguindo enxergar novos horizontes. E aí não dá para se falar que é uma frescura. Não dá para dizer o outro aguentou, você aguenta porque a pandemia veio para todos. Então eu te pergunto, aquela pessoa que antigamente falava frescura, vai trabalhar, vai fazer, vai ter a referência, vai tomar iniciativa. Isso aí é falta de vergonha na cara. Aquela pessoa é a mesma pessoa que passou pelo transtorno. É aquela mesma pessoa que enfrentou a pandemia. E Deus queira que ela ainda esteja aí
para ver que nós vamos superar tudo isso. Mas aquela pessoa está percebendo que o momento de tristeza dela muitas vezes chegou próximo ao que é um estado depressivo. Aquela condição em que você perde a esperança no futuro, porque o presente você não consegue agir. Você perde a crença em si mesmo, você começa a ficar descrente de si próprio. Você perde a sua identidade, você se agarra no passado em alguma coisa que talvez te deu alegria e aí você não quer sair dali. É como uma criança assustada que se perde da mãe por um instante no parquinho e de repente ela encontra novamente. Ela sai correndo despretensiosamente, vai lá, agarra a mãe e não quer soltar mais. É o medo de ficar sozinho. É o medo de estar longe daquilo que era a segurança, que ela acostumava dizer que era a minha qualidade de vida. Eu consigo viver, eu tenho segurança, tenho estabilidade, tenho tudo. Não existe segurança, isso é uma utopia. Não existe mais estabilidade. Isso aí é um engano. A vida é como ela é. A pandemia veio para todo mundo. Para o funcionário público, veio para o profissional liberal, veio para quem está desempregado, veio para quem está doente, veio para quem está saudável. Ela veio, ela arrebentou com tudo. E não há que se falar que um está protegido por questão de trabalho. Pode até estar protegido por questão de trabalho, mas não está pela pandemia. Então trabalhar e falar sobre depressão é uma coisa que daria aqui horas e horas e horas e mais horas, mas se tornaria muito cansativo. Então eu vou destrinchar essa informação, eu vou destrinchar esse assunto para a próxima semana. Vou continuar nesse processo, né, de falar e defender a bandeira, de trabalhar um processo de educação. Toda a pandemia, quando veio, nós não conhecíamos nada. O que nós fizemos? O que foi feito em geral? Afasta todo mundo, esconde dentro de casa, vamos estudar o que acontece. A partir do momento em que foi descoberto como que esse vírus se proliferava, como que ele agia, como que ele era transmutado, enfim, fizeram todo um estudo. E aí identificaram, olha, se utilizar máscara, se utilizar álcool gel, se fizer isso, se fizer aquilo outro, dá certo. Ou seja, conhecimento, educação. A população, ela foi passada para ela todo o conhecimento. Foi educada, só não foi na prática. Tudo que tem que ser feito foi dito. Tudo que precisa ser feito foi dito, só não foi cumprido. E hoje nós pagamos um preço alto, o boleto está alto porque em determinado momento afrouxa tudo. O problema não é circular, o problema é não se cuidar. E quantas pessoas não se cuidaram? Aí aquele manezinho, aquela Mariazinha, aquela outra X que falava, que acontecia, que isso é frescura, isso é bobagem, isso não existe, isso aí é coisa de fraco, de repente é ele que está lá na UTI, ou na fila, ou sequer conseguiu chegar na fila, porque nós não temos a responsabilidade de pegar aquilo que nos é fornecido, que é a educação, e utilizar com responsabilidade, porque nós temos o que? A mania de julgar. Nós simplesmente julgamos, nós achamos que nós somos juízes de todo mundo. Todo mundo é juiz, advogado, todo mundo é capaz de julgar tudo, todo mundo sabe de tudo. A autorresponsabilidade de permanecer no seu centro, né, geológico de física, no seu centro individual e dizer, eu sei o que eu sei, vou opinar, vou dar o meu palpite dentro daquilo que é coerente, muitas pessoas não conseguem fazer. E elas fazem o que? Julgamento. E ao invés de ajudar aquele amigo, aquele parente, aquele companheiro, acaba jogando ele mais para o buraco. Então, dizer que eu passei por um processo depressivo na pandemia o ano passado e agora eu não suporto, é dizer que é frescura? É dizer que é falta de coragem? É dizer que é covardia? Ninguém sabe da minha dor. Ninguém sabe da sua dor. Então respeite a dor do outro, porque se sua dor vier, ela é só sua. E a única forma que você tem de lidar com ela é respeitando e tratando. E lidando de uma forma honesta consigo mesmo. Lidando com uma forma responsável. Não é correndo dos problemas que nós vamos solucionar.
Não é nos afastando da realidade, não enfrentando o problema, que nós vamos solucionar. Não é negando que a doença não existe, nem a pandemia, nem a depressão, que nós vamos solucionar. É enfrentando. Enfrentando através de tratamento, enfrentando através de mudança de comportamento, mudança de pensamento. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo em que você crê, seja suas crenças positivas ou negativas, boas ou ruins, te trouxeram até aqui. Todas elas. Você nada mais é do que o resultado de tudo aquilo que você fez e faz da sua vida. Você é o único responsável pela sua vida. Só você pode mudar. Só você pode transformar a sua vida. A mudança, a transformação da sua vida vai permitir com que outra pessoa perceba e sim transforme, e sim mude. Mas você não vai mudá-la. Você vai mudar a si e outra pessoa vai se transformar. Semana que vem nós vamos falar mais, porque isso aqui é um assunto que se estende muito, e para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou deixar para realmente semana que vem nós continuarmos nesse bate-papo, trazermos mais algumas informações, trazer mais algumas indicações. E olha, ansiedade, estresse e depressão. Escreve ali, assim que terminar a nossa live, escreve lá embaixo o seu e-mail ou coloque ali o seu WhatsApp. Eu vou deixar um descrito, um link com um teste. Um teste bem simples, podem ficar tranquilo, nada tão complexo, vocês podem responder diretamente no celular. Eu vou deixar um link para vocês, tá? Ou vão lá no link da minha bio. Tá? Vão lá no link, na bio aqui do Instagram, tá? Lá Francisco Régio Almeida, vão lá no link da bio, clique lá no link, vai abrir uma página e vocês vão ver ali algumas informações e vocês vão ver também a avaliação psicológica. Tem algumas avaliações que eu vou deixar ali que vocês podem fazer e depois eu mando a resposta para vocês. Quem preencher aquilo ali eu já vou deixar disponível nesse momento para vocês. Então qualquer coisa, questione, entre no link da bio, vai ter as informações todas ali. Tá? E não esqueça de mandar esse vídeo para outras pessoas, indique, dê orientações, que o processo de educação ele é muito importante. Então permita que outras pessoas também tenham acesso à informação, possam desfrutar desse conhecimento todo e possam multiplicar essa informação. Porque esse é o meu objetivo, é educar para melhor viver, para uma melhor qualidade de vida e assim você saber o que fazer, o que tomar de decisão na vida. Muito bem? Quero agradecer a todos, imensamente, a todos que estiveram aqui, a todos que permanecem aqui na live, tá? Deixar um grande beijo no coração e lembre-se, você é o único responsável pela sua vida. Só você pode mudar o seu destino, só você pode mudar o seu presente para que faça efeito no futuro. Boa noite a todos, até semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, vamos retomar essa live, vamos falar mais um pouco de depressão, até que a gente consiga educar o máximo possível de pessoas. Convido a todos, uma boa noite e até quarta-feira. Tchau, tchau.